Salve, querido primo distante, tudo tranquilo? Você tem o costume de anotar os locais, as informações de onde você retira os dados para sua pesquisa? Sim? Fantástico. Se não, toma cuidado. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo os problemas que a gente pode encontrar. Meu nome é Richard Hauptmann, sou genealogista. E você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dá uma olhada ali se realmente você é inscrito ou não. Às vezes a gente acha que é inscrito, mas não é. Clica lá para se inscrever no canal. Se gostou da ideia desse vídeo, já curta. Bora lá então. Eu trouxe aqui alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar com você sobre a importância de anotar as fontes da nossa pesquisa, independente qual seja o tipo de pesquisa que você está fazendo. Qualquer pesquisa precisa de documentação de fonte. E quando eu falo fonte, não é só fonte escrita, não é somente livros, tá? A gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre isso. Bom, pra gente que está trabalhando com história, que é nesse caso aqui, a gente o tempo todo está trabalhando com relatos do passado. A gente não está conseguindo experimentar, fazer experimentos aqui no momento. A gente não tem essa possibilidade como outras áreas de pesquisa. Então a gente sempre está indo para o passado e buscando coisas que já aconteceram, obviamente. Na grande maioria das vezes, não é através do nosso olhar, da nossa experiência que a gente vai relatar e contar algo, contar uma história. É através do olhar e das experiências de outras pessoas. Aqui é o primeiro ponto, então, que eu gostaria de abordar. As fontes, elas não são somente documentais, como a gente às vezes olha nos livros lá, autor fulano de tal, que escreveu no livro tal, Essa é um tipo. Mas as fontes pode ser qualquer tipo de relato, qualquer tipo de documentação. Documentação inclui outras mídias, fotografias, vídeos, áudios, entrevistas no caso, também funcionam muito bem. E não funcionam muito bem somente. Às vezes é a única forma de a gente conseguir informações de determinados aspectos da nossa pesquisa. Pensa o seguinte, normalmente os documentos, como a gente pensa, né, a gente vai lá num cartório e busca algum documento, mas aquelas informações são oficiais, ou seja, elas são cruas, simples assim. Elas dizem lá que fulano de tal nasceu ou casou ou faleceu na data tal, quem foi o médico responsável que analisou, quem estava como testemunhas, quando aconteceu aquilo, em que local aconteceu aquilo. Ponto. É isso. E normalmente quanto mais para trás cronologicamente a gente avança, mais a gente vai utilizar desse tipo de recurso dentro da pesquisa. Mas não é a única coisa. Então vamos pensar o seguinte. A gente tem uma avó que teve contato com um trisavô nosso, no caso um avô da avó ou um bisavô, ou seja, são gerações muito distantes e que a gente tem pessoas vivas que tiveram relação familiar com esses antepassados. Olha a importância de conversar com essas pessoas. Elas vão poder contar histórias de pessoas que viveram há muito tempo atrás, vamos imaginar 200 anos atrás, e que viveram em outro mundo, em outro contexto, tudo diferente do que é hoje. E essa pessoa é uma fonte viva. Ela está falando de algo que ela vivenciou com determinado fulano, com outro antepassado dela. Isso é extremamente importante dentro da nossa pesquisa. E quando a gente utilizar dessas informações que a pessoa comentou, que a pessoa falou sobre a história de outros, o que a gente deve fazer? Citar que foi fulano de tal que disse tais coisas sobre a outra pessoa. Por quê? Porque não fui eu que estava lá convivendo com meu trisavô, com meu tetravô. Foi a minha avó que viveu e conviveu com ele, não eu. Então eu não posso relatar algo que eu não vivi. Eu tenho que relatar que aquela pessoa, a minha avó, eu fiz uma entrevista com ela, eu conversei várias vezes com ela, e segundo ela, o meu trisavô era assim, era assado. Enfim, não é uma informação que eu estou tirando da minha cabeça, que eu estou inventando. Pode ser que aquela informação que ela esteja falando esteja errada.
tá bom? Mas eu não tenho como dizer se ela está errada ou não. Ela vai falar, não, que o avô dela, o meu trisavô, gostava de comer muito peixe. Ele comia peixe todos os dias. É uma informação extremamente importante. Eu tenho como comprovar isso? Não, não tenho como comprovar. Mas eu estou dando credibilidade ao que ela está me contando. Então, se não existe outras informações que possam contradizer isso, poderia conversar com outras tios avós, e eles falam assim, não, jamais, ele nunca comeu ovo na vida, ele odiava, ovo não, peixe, ele odiava comer. Aí você olha assim, mas fulano de tal falou que ele gostava muito. Ou seja, são visões diferentes. Mas às vezes não, às vezes é uma única informação que eu tenho de uma fonte só. E é isso. E assim eu queria trazer o meu primeiro exemplo aqui. Esse livro aqui sobre a congregação dos Oblatos de São José aqui no Brasil, que é uma congregação que eu pesquiso também. O que acontece nesse livro especificamente? Vou tentar mostrar aqui com... Existem muitas informações. Muitas. Isso aqui são 6 livros sobre isso. Mas em nenhum momento, eu vou passar aqui até pro final aqui. Opa! O livro termina simplesmente assim. Não tem fonte, não tem nada. Isso aqui são relatos de mais ou menos 1919, até 1930. Quem escreveu isso aqui nasceu em 1960. A pessoa não viveu isso. Como que ele relatou isso tudo? Obviamente, ele ou leu em algum lugar, ou ele ouviu histórias para escrever isso aqui. Mas ele não cita quem são as pessoas que falaram, aonde ele pegou essas informações. Então, como que eu vou confirmar se o que ele está falando aqui é verdade? Existe uma foto aqui. De onde ele tirou essa foto? Não foi ele que tirou essa foto. Onde ele conseguiu essa foto? É complicado isso. Você está escrevendo algo da sua família, do seu projeto, do seu trabalho, de algo que você não viveu, de algo que você não experienciou, mas mesmo assim está de boa, como se você tivesse feito aquilo. Não faz o menor sentido. Você tem que dar credibilidade às outras pessoas que fizeram isso antes de você. Você não está inventando a roda, tá? Você não está tirando as coisas do nada, da caixa de Pandora, você não está tirando da sua cabeça. Você está se referenciando a outras pessoas, a outros documentos, a outras fotos que não foi você que viveu, não foi você que escreveu, não foi você que tirou aquela foto. Então dê credibilidade a quem fez aquilo, aquelas fontes dessas pessoas. Por isso a importância de quando a gente está pesquisando, a gente está indo atrás de informações, aquela pessoa que está nos dando informação, ela se sentir privilegiada, se sentir honrada em estar dando aquela informação. E no nosso caso é de retribuir toda a gratidão, toda a informação, tudo que a pessoa puder oferecer para nós, no mínimo falando que aquilo pertence ou a gente recebeu de determinada pessoa. Simples assim. Outros 2 livros agora para terminar. Então, esse livro, Manual de Genealogia, Descubra Suas Origens, é um livro de Portugal, em português. Aí sim, agora a gente vai entrar num aspecto diferente, onde você tem diversas informações, muitas informações, mas todas as informações que constam aqui, vamos abrir aqui um exemplo, todas as informações que constam aqui são retiradas de algum lugar e são citadas. Ele fala fulano de tal, ou ele fala o livro que ele retirou determinada informação, da mesma forma como este outro aqui. A construção de uma história, presença étnica em Araucária, região metropolitana aqui de Curitiba, que foi feito pelo Arquivo Histórico lá de Araucária. Como que funciona? Da mesma forma, o tempo todo com citações aqui embaixo, ou no final, ou falando, retirar uma fotografia, coleção Ana Pilato, acervo do Arquivo Histórico. Então, o tempo todo eles estão se referenciando, porque se eu preciso daquela informação
primária, da onde que foi retirada essa informação, para de repente constatar, contrariar, eu sei para onde que eu tenho que ir. Então, eu sei que aquela foto, eu preciso daquela foto porque eu preciso, sei lá, eu gostaria de ter uma ampliação daquela foto, porque faz parte, de repente, ter meu trisavô naquela foto. Ué, eu sei onde que tem aquela foto, tem lá no arquivo histórico, porque ele tá falando que tem. Boa, então eu vou lá, porque daí eu consigo fazer uma cópia dessa foto lá. Fantástico. E outro aspecto que entraria muito importante aqui são as hipóteses, que eu quero também falar um pouco mais em outros momentos. Mas a gente tem determinadas intuições, determinadas linhas de pesquisa que a gente acredita que possam ter acontecido dentro da nossa história familiar. Um exemplo que eu dou da minha própria pesquisa familiar é uma bisavó minha, ela se casou com o meu bisavô, obviamente. O fato eu acredito, é uma hipótese, que eles acabaram se conhecendo simplesmente porque eles eram vizinhos. Isso lá em 1890 e alguma coisa. Porque no mapa que eu consegui localizar dos terrenos de Joinville, mostra que um terreno pertencia à família Pal e ao lado era da família Höpfner. E a família Höpfner tinha uma criada que era a minha bisavó em graça. Então é muito possível, uma hipótese, de que eles acabaram se conhecendo porque eles eram vizinhos. Posso estar errado na minha pesquisa? Posso estar completamente errado. Por isso que é uma hipótese. E eu vou atrás de informações que possam comprovar essa minha hipótese. Ou não. Ou realmente eu vou chegar em algum determinado ponto e olhar assim, putz, eu acreditava que era esse o caminho. Não, eu estava errado. Eu consegui descobrir tal informação que desmente isso que eu acreditava. Ou seja, um ponto importante dentro da nossa pesquisa é com relação ao nosso achismo. A gente acha muitas coisas dentro da nossa pesquisa. Eu acho que aconteceu tal coisa. Eu acho que aconteceu tal coisa. Eu acho que aconteceu tal coisa. Achar não diz nada. Eu achar uma coisa, tanto faz, é uma opinião sua. Você se baseia em qual informação, em quais dados para que você tenha esse achismo? Você tem algum suporte, alguma base dentro da sua pesquisa? Quais fontes você está se baseando para crer nisso? E é por isso que a gente encontra muitas informações erradas, por exemplo, no Family Search. Family Search é uma plataforma fantástica, se ela for usada corretamente. Então, se você tem esse cuidado em colocar as fontes da sua pesquisa lá, se as pessoas tiverem esse cuidado, ele vai funcionar maravilhosamente. O problema é que a gente não coloca as fontes devidas lá. Então a gente vai criando uma árvore genealógica através de uma informação que a gente encontrou num site que não diz de onde que encontrou, é aquilo ali mesmo, tá valendo. E aí pega outra informação de não sei aonde, de um outro site de genealogia que diz ali, nossa, encontrei já minha árvore pronta até Adão e Eva, até Tutankhamon. É de arrancar o cabelo, né? Então, é difícil. É difícil, porque não existe informações sobre isso. Como eu vou falar que eu era descendente, que eu sou um descendente numa linhagem até Adão e Eva, sendo que não existem registros que eu possa utilizar para comprovar isso? Eu já fiz um vídeo falando mais sobre esse aspecto. Fica por aí, depois vocês dão uma olhada. Mas cuidem, por favor, de fazer a pesquisa com base em fontes de credibilidade, tá? E quando forem utilizar dessas informações, digam da onde vocês estão tirando as informações. A pesquisa vai ficar fantástica. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é importante, porque você está fazendo uma pesquisa e um dia outras pessoas podem vir a continuar a sua pesquisa. E elas precisam saber da onde você tirou tais informações. Beleza? Gostou? Curta aí o vídeo se ainda não curtiu. Grande abraço.